Irmãos, mais uma vez estamos aqui a fim de que possamos estudar o livro Os Mensageiros, que foi psicografado por Francisco Cândido Xavier. Então vamos iniciar o nosso estudo do livro Os Mensageiros com a nossa oração. Senhor Deus, abençoe todos nós, que possamos sentir a Tua presença e que Teu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo, possa nos envolver com a Tua paz, Mestre. Envia os Seus mensageiros, que possamos sentir a Tua presença, Mestre. Fique sempre conosco, Jesus. Graças a Deus. Então, amigos, vamos estudar o livro Os Mensageiros. Vamos para o primeiro slide. Estamos na primeira página com as informações do capítulo Livro Os Mensageiros, capítulo 22, de nome Os que Dormem. Amigos dos estudos, vamos iniciar os nossos estudos do livro Os Mensageiros. Hoje nós temos um conteúdo importante para a nossa formação espiritual. André Luiz encontra-se na vida espiritual, recebendo instruções e orientações, de modo que vamos aprender com André Luiz a respeito da vida espiritual. Então, irmãos, vamos para o segundo slide. Estamos na segunda página, temas do capítulo. Vamos estudar, amigos, alguns conteúdos, informações do capítulo 22 do livro Os Mensageiros. Hoje nós temos 2 itens: rigidez de caráter, concepções negativistas. André Luiz está ouvindo Aniceto e Alfredo, em que André, como Vicente, Aniceto, Alfredo e demais irmãos do posto Campo da Paz, eles se reportam a um pavilhão em que existem em torno de 2.000 irmãos que se encontram aparentemente dormindo, isto é, eles vivem com as suas mentes fixadas no adormecimento, já que eles, em vida, nas suas últimas encarnações, eles acreditaram no nada, no materialismo, na negação da vida. E eles viveram a rigidez de caráter, foram rígidos, duros com as pessoas, as relações, e viveram igualmente algumas concepções negativistas, não acreditando na espiritualidade, na vida após a morte. Com isso, irmãos, estes espíritos desencarnados, segundo Aniceto, eles existem em milhões no planeta. E no Campo da Paz, neste posto, eles são amparados em pavilhões. E no Campo da Paz existem em torno de 2.000 irmãos que desencarnaram e permanecem dormindo, adormecidos, negando a realidade da vida espiritual. E André Luiz observa estas considerações de Aniceto, de Alfredo, e com isso André Luiz está noticiando para todos nós alguns alertas: o negativismo, o pessimismo, a negação da vida espiritual, a negação da existência de uma causa inteligente, que é Deus. Deus é a origem de tudo. E o próprio Alfredo explica, dizendo o seguinte: estamos no centro dos pavilhões, a que se recolhem irmãos ainda adormecidos,
temos aqui presentemente quase 2.000. E Alfredo continua. Vi extensas filas, isto é, André Luiz está narrando, e Alfredo continua ao dizer, estes irmãos são suscetíveis de próximo despertar, isto é, amigos dos estudos, eles ficam nestes ambientes a fim de que eles possam despertar, acordar da realidade espiritual. E com isso eles serão tratados com os enfermeiros deste posto espiritual. E Aniceto diz que quando nós desenvolvemos espiritualidade, nós criamos movimentações no nosso mundo mental. Nos sentimos espíritos e com isso nós conseguimos avançar e desenvolver faculdades espirituais, virtudes, qualidades morais. E Aniceto ainda explica que estes irmãos, orientando, esclarecendo ao André Luiz, que estes irmãos nada veem além da carne, nem desejam qualquer conhecimento espiritual. São verdadeiramente infelizes. E Aniceto ainda completa, amigos dos estudos, dizendo o seguinte: dormem porque estão magnetizados pelas próprias concepções negativistas. Permanecem paralíticos porque preferiram a rigidez ao entendimento. Mas dia virá em que deverão levantar-se e pagar os débitos contraídos. Palavras de Aniceto. Então, amigos dos estudos, Aniceto, Alfredo, esclarecem que estes irmãos adormecidos fixaram os seus desejos, suas emoções em concepções negativistas, em princípios, falsos princípios, ideias que, em vez de libertar, aprisiona o espírito. Então, amigos dos estudos do livro Os Mensageiros, este capítulo nos alerta no sentido de evitarmos esse pessimismo, uma vida sombria com ausência de luz. Então vamos para a próxima tela, a próxima página. Estamos na página 3, fragmentos do capítulo. Vamos ler alguns trechos do capítulo que estamos estudando hoje, o capítulo 22, em que André Luiz está noticiando para todos nós a respeito deste amparo, desta assistência aos irmãos que estão ainda adormecidos na vida espiritual após as suas desencarnações. Então vamos para a leitura. Narração André Luiz. Explicai-me, por Deus, que vemos aqui. Estamos, acaso, na moradia da morte, depois da morte? O instrutor sorriu complacente e explicou em voz quase imperceptível. Sim, André, este sono é, verdadeiramente, avançada imagem da morte. Aqui permanecem, com a bênção do abrigo, alguns milhões dos nossos irmãos que ainda dormem. São as criaturas que nunca se entregaram ao bem ativo e renovador em torno de si e mormente os que acreditaram convictamente na morte, como sendo o nada, o fim de tudo, o sono eterno. A crença na vida superior é a atividade incessante da alma. Finalizamos a leitura, amigos dos estudos. Aniceto explica ao André Luiz que a crença na vida superior é a atividade incessante da alma, isto é o remédio que todos nós devemos buscar em nosso emocional, em nossa mente, a fim de evitarmos este sono, esta atitude de inércia quando chegarmos na pátria espiritual. E Aniceto ainda explica que
estas criaturas, estas entidades que ainda dormem após as suas desencarnações, são as criaturas que nunca se entregaram ao bem ativo e renovador em torno de si. Isto é, irmãos, esta renovação do espírito, o bem ativo, é procurarmos viver o cristianismo primitivo, o valor da vida no Evangelho. E na medida em que nós negamos a vida superior, vivemos os negativismos desta vida transitória, nós podemos viver esse certo adormecimento, esta paralisia espiritual. Então vamos despertar, vamos procurar sempre a vida eterna, os valores luminosos que o Evangelho do Mestre, em que o Jesus nos dá água viva. Esta água viva evita esta inércia, essa paralisia espiritual dos quais vivemos. Então, irmãos, vamos para a página 4. Estamos na página 4, correspondências doutrinárias. Vamos desenvolver o nosso estudo comparativo com o livro O Céu e o Inferno de Allan Kardec e o Livro dos Espíritos, bem como, amigos dos estudos, o Evangelho do Nosso Senhor Jesus Cristo. Tal estudo comparativo tem como meta, intenção, de fundamentar os estudos da série André Luiz, em que os conteúdos eles estão em sintonias, são coincidentes. Então vamos para a leitura, já que hoje nós estamos estudando o tema central, que é a paralisia espiritual, o adormecimento dos valores eternos, em que estes irmãos, conforme o conteúdo do capítulo 22, estão adormecidos após as suas desencarnações e não despertaram na vida espiritual. Então vamos procurar entender através das obras básicas da doutrina espírita. Então vamos para a leitura. Primeiramente nós temos o quadro primeiro, livro Céu e Inferno. Hoje nós iremos estudar o artigo 16 do Código Penal da Vida Futura. Leitura. O arrependimento, conquanto seja o primeiro passo para a regeneração, não basta por si só. São precisas a expiação e a reparação. O arrependimento, expiação e reparação constituem, portanto, as três condições necessárias para apagar os traços de uma falta e suas consequências. Amigos dos estudos, apresentei aqui uma parte deste artigo 16, em que Allan Kardec explica que o arrependimento, expiação e reparação constitui, portanto, três condições a fim de que possamos avançar em espiritualidade. E estes irmãos que se encontram no posto de socorro, naquele pavilhão, adormecidos, eles necessitam, como todos nós, vivermos estas três etapas, estas três condições, que é o arrependimento, expiação e reparação. Isto é, devemos nos renovar, recomeçar a caminhada. Vamos agora para o quadro 2, Livro dos Espíritos, questão 614. Pergunta: o que se deve entender por lei natural? Resposta: a lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer, e ele só é infeliz quando dela se afasta. Finalizamos a leitura, irmãos,
E a resposta da questão 614 do livro dos Espíritos diz que a lei natural é a lei de Deus. Então, todos nós devemos buscar a inteligência da lei de Deus. E a resposta continua ao dizer que é a única verdadeira para a felicidade do homem, isto é, quando estamos ajustados às leis de Deus, às leis naturais, entender a lei de causa e efeito, a lei da justiça, ao entendermos e vivermos tais leis divinas em nossas atitudes, em nossas ações, vamos vivendo também a felicidade. Então, irmãos, quando nos afastamos destas leis, iremos nos tornar infelizes. A exemplo desses irmãos que se encontram adormecidos no posto de socorro, naquele pavilhão, eles e todos nós, de alguma forma, nos afastamos destas leis divinas e nos tornamos infelizes. Perdemos o objetivo, o sentido, a finalidade da vida. Vamos para o quadro 3, o Evangelho do Nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje eu apresento uma carta de Paulo de Tarso. Encontra-se em Timóteo, capítulo 1, versículo 6. Paulo de Tarso assim falou: Por isso te lembro, despertes o dom de Deus que existe em ti. Paulo de Tarso, ele lembra esse despertamento. Devemos acordar, abrir os nossos olhos espirituais, a fim de que possamos sentir o eterno, a vida em Cristo em nós. Procurarmos despertar qual o objetivo da vida. Devemos, irmãos, evitar qualquer forma de negativismo, de alienações, de concepções sombrias que o mundo, infelizmente, ele propaga estas ideias limitantes da evolução espiritual. Então, irmãos, como assim falou o apóstolo Paulo de Tarso, por isso te lembro, despertes o dom de Deus que existe em ti. Vou repetir, por isso te lembro, despertes o dom de Deus que existe em ti. Então, irmãos dos estudos do livro Os Mensageiros, vamos avançar em espiritualidade, entendermos que existe essa vida espiritual e vamos retornar com heroísmo, com coragem e com dever cumprido. Vamos para a última tela. Estamos na página 5. Amigos, nós iremos complementar os nossos estudos apresentando em tela o capítulo A Casa Mental do livro No Mundo Maior, em que pretendo desenvolver algumas reflexões o porquê destes irmãos que se encontram adormecidos após as suas desencarnações na vida espiritual. Então, segundo Calderaro, que é o mentor do livro No Mundo Maior, série André Luiz, psicografado por Chico Xavier, segundo o mentor Calderaro, ele explica que a casa mental é parecido, é semelhante a uma casa em que existem 3 divisões: o porão, que é o subconsciente e o passado, sede do hábito e automatismo, isto é, o subconsciente ou inconsciente, ele representa o passado, vidas passadas. E os hábitos e os automatismos se encontram estes comportamentos em diversas vidas. Eis o nosso passado, o porão desta casa, simbolicamente dizendo, a casa mental. E o tempo de hoje, que é o presente, o consciente, são sedes de esforço e vontade, isto é, o consciente
ele é a sede da vontade, da lei de superação, do esforço, que é o pavimento principal, o tempo de hoje, o agora. E segundo o Calderaro, o telhado e a superconsciência, o superconsciente, que é o futuro. São os valores angelicais que nós iremos atingir. É o ideal, é a meta superior. E estes irmãos que se encontram adormecidos, viveram concepções, segundo o capítulo 22 do livro Os Mensageiros. Estes irmãos adormecidos, eles viveram concepções negativas. Eles viveram o negativismo, o materialismo, priorizaram perigosamente a vida transitória. Então, eles fixaram as suas mentes, o seu emocional, em vidas passadas. Na realidade, eles reproduziram o passado, uma vez que eles ainda encontram-se nas vidas passadas. Os hábitos são fortes. Em vidas passadas, se porventura eu agir de forma agressiva, esta agressão ela vai se apresentar como tendências, inclinações no tempo de hoje. Então, amigos dos estudos, todos nós que vivemos as reencarnações devemos renovar, isto é, situar a nossa mente no tempo presente, sede do esforço e a vontade, na medida em que eu consigo avançar, contendo o meu passado de erros, de equívocos e avançando para o futuro, através do consciente do tempo presente, eu me lanço para a superconsciência, eu me lanço para o meu ideal, a minha meta superior, que é a minha angelitude. Então, resumindo, amigos dos estudos, se eu não me renovo, eu estou no passado, no porão da casa. Os hábitos e os automatismos, sendo eles negativos, contrários às leis de Deus, estes hábitos e automatismos, eles vão se apresentar no tempo de hoje, isto é, no presente, no pavimento principal da minha casa mental. E devo filtrar. Isso posso, isso não posso. Essa é a renovação espiritual. Essa é a reforma íntima. Na medida em que eu consigo avançar a espiritualidade, me renovar, eu me lanço para o futuro, para a superconsciência e vou ganhando luz. Eu alcanço o telhado simbólico desta casa e me liberto. Então isso, irmãos. Apresentei esta tela, esta arte, este módulo, a fim de que possamos entender que os livros de André Luiz, eles estão em sintonias. Com isso, nós completamos o nosso estudo de hoje. Fiquem na paz.